Neste vídeo de aprendizagem de Java, a gente vai conhecer o comando while. Então, acesse aqui o Wiki, computação, Java NetBeans e a gente vai escolher aqui aquele roteiro para aprendizado de Java, né? Aqui ó, curso Java NetBeans gratuito. Então, aqui no roteiro, se eu clicar, aí eu vou acessar aqui, olha só. Aqui, né, ó. Aprenda a trabalhar com estrutura de repetição, é o número 12, né? Se você clicar, e aqui a gente vai entrar naquela aulinha que fala sobre o comando while, tá bom? Então eu vou clicar aqui. Nosso aprendizado vai ser sobre o comando while em Java, né? Aqui tá. Na verdade, aqui nesse aprendizado ele vai pedindo algumas coisas. Se você for fazendo, você vai entendendo o que está acontecendo. Então, para começar, a gente vai vir aqui no NetBeans e vai criar um novo projeto. Olha lá, uma aplicação Java, né? Com o seguinte nome: Java Application. Vou pôr o nome do comando, aplicação while, tá? Aperto para finalizar. E aí eu tenho aqui a minha aplicação, a minha classe principal, então é Java Application While, tá aqui, né? Ó. E aqui eu tenho a main que vai disparar o nosso programa. Então, se eu tiver que programar, eu tenho que programar aqui. Vocês já viram isso antes, né? Olha, o comando while, no caso, em inglês quer dizer enquanto, né? Então, ó, não é difícil de entender o que significa esse comando. E para começar, eu vou digitar aquele código que estava no partilha aqui, aquele primeiro código. Vou dar, reparem, ó, digitei o código, ele está desarrumado aqui. Digitem Shift, Alt, F, tudo junto e ele dá uma arrumada no código para você, tá bom? Agora é o seguinte, repare que aqui existe um errinho, ele está dizendo que não enxergou, que não consegue localizar o JOptionPane. Se você clicar, falta a importação, ó. Então eu cliquei com o botão esquerdo do mouse, ele quer a importação, clica e ele cria aqui a importação para você. Pronto, nosso programinha está pronto e eu posso pedir para rodar, né? Olha, se eu rodar esse programa, olha o que ele vai fazer. Número 1, número 2, ele vai mostrando a janela, número 3, número 4, número 5 e acabou. O programa parou de rodar. O que faz esse programa? Olha, na primeira linha está dizendo o seguinte: eu estou definindo uma variável i, de que tipo? Inteiro. Lembra que em Java o nome da variável vem depois do tipo da variável, né? Em seguida, esse i está sendo inicializado com o número 1, né? E aí ele diz o seguinte: enquanto while, né? Enquanto o i, que é a minha variável, for menor ou igual a 5, o que eu vou fazer? Olha lá, enquanto i for menor ou igual a 5, lembra? Abriu parênteses, fecha parênteses no comando, isso é necessário, né? E aqui eu coloco uma condição, né? Enquanto essa condição for verdadeira, né? O que eu vou fazer? Eu vou usar o JOptionPane para mostrar a seguinte mensagem: número, que é uma string, concatenado com o valor do i, não é? Como o i vai começar com 1, reparem bem, o primeiro número a ser mostrado vai ser 1. E aí na linha seguinte ele incrementa o i, repararam? E aí ele volta, o i começou com 1, agora o i vai estar com 2. 2, o i sendo 2, ele é menor ou igual a 5? Sim, então ele volta para cá. E assim ele vai fazendo até a hora que i for igual a 5. Quando o i for igual a 5, ele vai imprimir aqui então, ó, número mais o i, que é igual a 5, e vai incrementar o i. O i tem 5, isso é incrementar, o i recebe i, o que tem i mais 1, né? Ele vai para 6. E aí ele não é mais menor ou igual a 5, ele sai fora e o programa acaba. Então, ó, rodando mais uma vez, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Então, o while, no caso, ele faz papel de um looping, né? Ele nada mais é do que um comando que faz, que ele
define uma condição e enquanto esta condição for verdadeira, ele vai ficar executando o que está entre esse início de chave que define o bloco de comando do while e este fecha-chaves aqui que define o término do bloco de comandos. Responda você, se eu alterar aqui o número 5 para 8, o que vai acontecer agora? Bom, vamos imaginar, se ele vai imprimindo cada valor que o número i vai adquirindo à medida que ele vai sendo incrementado, então agora ele não vai mostrar só até 5, ele vai mostrar até o número 8, pois ele só vai parar quando o i for maior que o 8, não é isso? Se eu rodar o programa, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora a gente vai dar uma otimizada nesse programa fazendo o seguinte. Essa linha incrementa o i, não é isso? O i recebe o que tem nele mais 1, ele está sendo incrementado. Então, para otimizar isso aí, eu vou colocar comentário nessa linha e vou colocar aqui embaixo, substituir a linha de cima, no caso, que ficou em comentário, por i++. E aí o que acontece? Se eu rodar o programa agora, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Olha, o i++ faz o papel desse incremento aqui, só que ele é otimizado, né? Então é uma boa alternativa usar o i++ quando você precisar incrementar uma variável i, ou que variável seja. Se você definiu qualquer nome para a variável e ela seja inteira, você pode usar essa, vamos supor que ela se chamasse contador, então você poderia trocar contador, recebe contador mais 1 por contador mais, tá certo? Bom, ainda dá para melhorar mais, reparem bem, eu vou colocar comentário aqui na linha do i++ e vou colocar o mais já direto aqui, olha, no parênteses do show message dialog, olha lá. Então agora eu vou rodar, o que acontece? Olha, a mesma coisa, não é isso? O que significa isso? Significa o seguinte, preste bem atenção agora. Você emitiu a mensagem concatenando a variável número com o valor do i. Então, se ele começou com 1, vai ser número 1. E em seguida, após ele ter emitido a mensagem aqui, olha, número e o valor do i, ele já incrementa a variável i para o próximo looping. Então, nós não temos a necessidade dessas duas linhas, porque a incrementação já é feita aqui no próprio parâmetro da show message dialog. Este i++, ele é chamado de pós-incremento. Aqui eu tenho um pós-incremento da variável i. Agora é o seguinte, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Eu vou tirar o mais daqui, vocês podem fazer aí também, e coloquem o mais antes do i e rodem o programa. Reparem que ele já começa no número 2, e se eu continuar, olha lá, ele para no número 9. É estranho, né? Por que ele começa no número 2 e para no número 9? A explicação é bem simples, tá? Aqui eu tenho um pré-incremento da variável i, o que significa que primeiro ela vai incrementar o i para depois concatenar o valor dela com a string número. Mas repare, se ela começa em 1, então, e se ela começa incrementando o i para depois concatenar, como o i foi inicializado com 1, ao chegar aqui ele vai ser incrementado, vai para 2 e depois ele vai ser concatenado. Então, o looping começa mostrando o número 2. E o mesmo ocorre para o número 8, que vai ser incrementado, não é isso? A variável i vai ser incrementada e depois concatenada, então ele vai mostrar número 9. É isso. E agora uma outra brincadeira aqui, que a gente vai fazer é a seguinte, troca aqui, por exemplo, para número 9, e aqui, olha, de menor ou igual o i, enquanto o i for maior ou igual a 1, olha lá, enquanto o i for maior ou igual a 1, eu vou fazer assim, tira o decremento, eu vou colocar aqui, ó, menos. Eu acho que você já sabe o que faz isso, né? Isso aqui a gente chama de pós-decremento, ele vai decrementar o i. Agora o i vai começar com 9 e ele vai decrementando de 1 a 1 em cada looping, cada passagem ele vai decrementando em 1. E ele vai parar
Ele só vai fazer isso enquanto o i for maior ou igual a 1. Como o i vai sendo decrementado, vai chegar uma hora que o i vai ser 0 e aí ele vai sair do loop. Se eu rodar o programa, olha lá, façam vocês aí o teste para perceber isso aí. E olha, e rapidinho aqui, uma coisa legal que vocês podem fazer é o seguinte: clique uma vez aqui com o botão esquerdo e aí a gente marcou aqui para o debugger, para o depurador. E aí você clica aqui em cima, tá vendo? Ó, depurar o projeto. O que vai acontecer? O programa vai parar aqui e aí ele vai dar passo por passo para você ver o que acontece. Olha, se eu olhar aqui embaixo eu vejo a variável i. Olha ela aqui, ó, 9, tá vendo? Eu consigo observar as minhas variáveis. Isso é legal, né? Então, e para dar passo por passo? Aí eu vou aqui, ó, em F8. Olha lá, desci. Ele agora vai executar essa linha que está em verde. Clico em F8 para ele dar esse passo. Ah, mas cadê a janela? A primeira janela está aqui atrás. Olha ela aqui, ó. Número 9. Dá OK. Aí ele volta. E aí você, próximo passo, ó, o i está com 8. Vocês viram que ele foi decrementado. E agora ele vai mostrar o i novamente. E o i está com 8, ele vai mostrar a janela na frente. Olha lá, OK. E aí ele volta no looping. Agora ele decrementou o i, ele foi para 7. Fiquem de olho aqui, ó. Ele está decrementando o i a cada passo. Vamos lá, de novo. Número 7. Estão vendo? Quando eu der OK, ele decrementa o i, ó, foi para 6. De novo, repare que ele está passando várias vezes na JOption Panel, enquanto o i, isso vai continuar enquanto o i for maior ou igual a 1. E aí ele vai, olha lá, 4. Aí ele decrementa o i e vai para 3. Para bloquear o debugger, você clica aqui, ó, eu vou bloquear. Tá certo? Fácil, né, pessoal? E agora, para acompanhar um pouco a aula lá no Partilha, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, olha, vamos criar um pacote Java, um pacote chamado controle, como ele diz lá, né? E aí nesse pacote nós vamos criar uma classe Java. No caso, ela vai se chamar Loopings. Tá aí, ó, Loopings. Pronto. Tá aqui nossa classe sem corpo, vazia. E aí ele diz o seguinte lá: adicione o método public void o que faz 1, né? E a gente tem que saber o que faz esse método. Então eu vou dar Ctrl C aqui e vou voltar aqui, olha, pro NetBeans e vou dar Ctrl V no nome do método. Mas reparem, a gente precisa colocar um abre-chave, né? Se eu der Enter, o próprio NetBeans já coloca o fecha, olha lá, automático. Se caso ele não colocar, você tem que colocar, né? Mesmo um método de classe, ele tem que ter um início, um marcador de início, de bloco de comandos e um marcador de final, né? Então, que no caso é o abre e fecha chaves. E aí ele pede para copiar aquele bloco, então eu volto lá, de comandos, esse aqui, olha, a gente copia. Ou se você quiser digitar, é até bom, né? Que você já vai aprendendo. Eu, por questão de rapidez, eu vou copiar, olha, eu vou dar Ctrl V, tá certo? Naquele código que está ali. E aí vou dar Shift Alt F para ele arrumar. Reparem, aqui deu um erro, lembra? Clica com o botão esquerdo do mouse, aqui falta a importação do JOption Panel, tá? E aí tá aí, ó. Tá pronto o nosso método de classe. Reparem aqui na esquerda, eu tenho a classe looping e o método o que faz 1. E ele pergunta o que faz esse método. Reparem, a classe é um molde para o objeto que eu vou criar. Lembra? É um molde. Então, quando eu criar o objeto desta classe, ele vai ter este método aqui para a gente utilizar. E aí, como eu utilizo? Também é fácil, tá? Você vai ter que vir aqui na classe principal. Olha, a gente vai colocar comentário em todo esse código que está antes. A gente vai desativar ele, não é isso? Ó, coloquei comentário ali, ó, barra asterisco, abri aqui um comentário e aqui asterisco barra eu fechei. E aí eu vou abrir um espaço aqui para criar, né, aquele objeto que a gente precisa da classe loopings para fazer o teste do método que ele colocou ali para gente. Como é que eu faço isso? Bom, primeira coisa, eu preciso criar e inicializar um objeto daquele tipo loopings. Como é que eu faço isso? Assim, ó, new, ou não digita mais nada, só digita tab. E aí você vai digitar assim, ó, o nome da classe loop. Aí quando eu chegar em P, se eu já der Ctrl barra de espaço, eu já vou ver ela aqui embaixo. Olha lá, dou Enter.
Então eu já vi a classe aqui e ele já preenche o resto para mim. Olha o que aconteceu. Variável loopings com L minúsculo é do tipo loopings, que é a classe. Então variável do tipo loopings. E eu inicializo aqui, ó, new, um objeto da classe loopings e jogo na variável loopings com L minúsculo no caso. E aí eu tenho que chamar aquele método LO, dou Ctrl barra de espaço, ele já mostra ponto. Eu já vou ver o método aqui, ó, o que faz um. Ele precisa de dois parâmetros, o primeiro e o segundo número. Eu vou fazer assim, eu vou jogar um e o número 2, tá? E aí eu vou pedir para rodar. E ao rodar o programa ele fala que a soma é 2. Bom, que coisa estranha é essa? Vou trocar aqui para 3. Vou rodar. Ele continua mostrando 2. Agora eu vou jogar para 4. Se eu mudar para 4, agora deu 6. O que será que faz esse método? Vamos voltar um pouquinho lá? Reparem. Aqui eu tenho um looping, né? Então o i vai começar, ele vai ser, olha, os parâmetros são o primeiro número e o último número. O primeiro número vai ser jogado aqui, ó, na variável i. O primeiro número vai para a variável i. Soma é uma outra variável inteira. Ela vai inicializar com quanto? Com 0. Então, enquanto i for menor ou igual ao último número, tá certo? Ele vai ver o seguinte. Este operador em percentual é o resto da divisão inteira. Então, o que ele está vendo? Aqui entre parênteses, tem que ter o parênteses. Se o resto da divisão inteira por 2 do número i for igual a 0, então ele vai lá, coloca na variável soma o que já existe nela, mais o valor do i, não é? Então, ó, se o resto da divisão inteira por 2 for igual a 0, então ele vai lá na variável soma e acrescenta nela o valor do i. E incrementa o i aqui depois para voltar ao looping. Então, à medida em que ele vai passando pelos valores, ele vai incrementando o i, e na hora que o i for maior que o último número, ele vai sair fora e vai mostrar aquela janela para a gente. Reparem, dizer que o resto da divisão inteira de um número por 2 é igual a 0 é dizer que ele é múltiplo de 2. Ser múltiplo de 2 é porque ele é um número par, né? Então o que faz esse programa? Ele vai passear por uma faixa de números que começa em primeiro número e termina em último número e vai somar aqueles que são pares, ou seja, aqueles cujo resto da divisão por 2 dá 0. Olha, para um debug rápido aqui, vamos marcar assim. Eu vou marcar aqui o da linha 19, né, ó, e vou pedir para rodar aqui, ó, debug, né? Então, olha só, eu vou erguer aqui um pouco a janela para a gente ver as variáveis. Reparem bem, aqui, ó, primeiro número com 1, último número com 4 e o i com 1. Então vamos lá, ele vai testar se o i, que no momento está com 1, o resto da divisão dele por 2 dá 0. Claro que não dá 1, então ele vai pular, olha lá, ele só vai incrementar, tá aqui em verde, ele vai incrementar o i. Se você acompanhe sempre aqui, ó, e você vai ver o que vai acontecendo com as variáveis. Agora o i vale 2, então o resto pela divisão vai dar 0, então ele vai incluir em soma, olha, a soma no momento tem 0, olha aqui. Soma vai receber o que tem em soma, que é 0 mais o i, como o i tem 2, então o soma vai para 2. E agora o i foi para 3. 3 não dá 0 no resto da divisão inteira por 2. Então ele pula. E por último, chega ao 4, que é a última parte do looping. 4 é realmente múltiplo de 2. Então ele é par. Então ele vai somar. Olha lá, entrou aqui para fazer a soma. Somando o 2, ele vai para 6. O 4 ele vai para 6. O i é incrementado, o i agora não é menor ou igual ao último número, ele sai fora do looping e agora vai mostrar a janela. A gente pode ver o resultado iconizando aqui, ó, soma 6, tá certo? Se eu der OK, então agora ele vem para cá e se eu clicar aqui, ó, eu peço para ele continuar até o final e acabou a execução do programa. Otimizações possíveis, sim, deixa eu desmarcar aqui. Quais são as otimizações possíveis? Primeiro é essa, coloca comentário nessa linha, né? Você já viu isso antes. É o i++, né? Essa é uma possível, né? E aqui, ó, uma novidade seria o seguinte, eu vou colocar comentário nessa linha, tá? Isso aqui pode ser transformado em soma mais igual i.
tá? Então a linha que está aqui em comentário, soma, recebe soma mais i, pode ser transformada em soma mais igual a. Se eu rodar o programa, o resultado ainda é o mesmo. E para terminar, um nome legal para esse método de classe seria o quê? Seria o seguinte: soma pares, né? Não é legal? Por quê? Porque eu sei que dado uma faixa de número eu vou somar os pares. Mas é lógico, né? Ó, se eu salvar, isso aqui vai me dar um erro na classe principal. Por quê? Porque aqui eu estou chamando o que faz 1. Agora o nome dele não é mais o que faz 1, né? É o que agora? Se você tirar aqui, der Ctrl barra de espaço, depois o ponto, olha lá, soma pares. Se eu rodar, o resultado é o mesmo. Tá ok? Então é isso, pessoal. Retornando então aqui ao partilho, olha, tem uma série de exercícios, tá? Ó, você pode digitar ou dar Ctrl C e Ctrl V, né? Para testar cada um desses programas e procure entender o que faz cada um deles. Olha, só uma coisa, não se esqueça, tá? Lembra que se você abriu uma chave, tem que fechar essa chave. Então, num programa em Java, o número de chaves que você abriu tem que ser igual ao número de chaves que você está fechando. De olho. Lembrem sempre no Shift Alt F, né, para você ajustar o código do programa, indentar direitinho, bonitinho. Então aqui, ó, uma série de exercícios para você treinar. Coloca lá, faz o teste, vê o que acontece, tá certo? E aqui também uma série de links para você se aperfeiçoar, né? Qualquer dúvida, escrevam aqui, olha, no site Partilho. Você pode se registrar, ter um grupo para aprendizado de Java. É um aprendizado bem simples, mas pode ter certeza de que você pode se aprofundar nisso a partir daqui, né, desse aprendizado. E você também pode curtir o nosso canal lá no YouTube, né? E também estamos no Facebook, tá ok? Muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal.